Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Professor Jefferson Responde, onde o objetivo é compartilhar as dúvidas de outros seguidores com os demais seguidores para que a gente possa assim compartilhar conhecimento. Então, eu tenho 3 perguntas que foram encaminhadas via caixinha de perguntas essa semana para compartilhar com vocês. A primeira delas, bem interessante por sinal. Um imóvel hipotecado pode ser objeto de alienação fiduciária? Essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque a alienação fiduciária, assim como a hipoteca, é uma forma de garantia real, onde o credor, em troca de um crédito, ele fica com o imóvel em garantia. Mas, nesse caso, a hipoteca, se for uma hipoteca comum, não há óbice nenhum que o dono daquele imóvel, que deu o imóvel em hipoteca, então o proprietário, quando ele dá o imóvel em hipoteca, ele continua com a disposição do bem. Uma vez continuando com a disposição do bem, significa inclusive que ele pode vender aquele bem. Por quê? Porque a garantia do credor está vinculada à coisa, ou seja, ao imóvel. Então, mesmo que o proprietário venda esse imóvel a terceiros, credor, pode buscar esse imóvel futuramente da mão de terceiros, caso aquela hipoteca não seja paga, a não ser que tenha alguma cláusula especial no contrato prevendo que precisa a anuência do credor. Mas, fora isso, não há óbice nenhum de que o proprietário possa, inclusive, vender. Se ele pode vender, ele também pode dar em garantia. Então, ele pode dar esse imóvel já hipotecado em alienação fiduciária para um novo empréstimo, não há problema nenhum, desde que esse credor da alienação fiduciária, evidentemente, aceite, né? Então ele sabe que tem uma hipoteca e essa hipoteca terá preferência. Então, caso o devedor venha a inadimplir a hipoteca, claro que a hipoteca terá preferência em relação à alienação fiduciária. Mas a resposta é essa, não há impeditivo legal de que o imóvel já hipotecado seja dado em garantia de alienação fiduciária prevista lá na Lei 9.514 de 97. A segunda pergunta, ela é em relação à cessão de promessa de compra e venda. A pessoa perguntou o seguinte: eu comprei um imóvel através de promessa de compra e venda de uma incorporadora, construtora, e agora eu quero ceder esse imóvel a um terceiro. Esse terceiro precisa ter anuência da incorporadora? Sim, precisa ter anuência. Por quê? Porque o negócio foi realizado entre a incorporadora e o cedente. Se você entra, um cessionário entra nesse negócio, lá na frente, quando ele for exigir a escritura pública da incorporadora, a incorporadora vai dizer: olha, eu não fiz negócio com você, eu fiz negócio com o cedente, portanto, eu vou passar a escritura pública para o cedente e não para o cessionário. Então é importante, porque se não for assim, ele será um contrato de gaveta, porque o negócio feito só entre cedente e cessionário, sem envolver quem é o proprietário do imóvel, que é a incorporadora, vai valer entre eles apenas. O imóvel continuará no patrimônio da incorporadora e futuramente, se ela não deu a anuência e se ela não se obrigou a transferir o imóvel para o cessionário, ela não tem obrigação legal nenhuma. Então, cuidado, se você for adquirir um imóvel através de uma cessão de promessa de compra e venda, você precisa ter a anuência do proprietário, nesse caso é uma incorporadora, nesse caso da pergunta que foi encaminhada, mas você tem que ter a anuência do proprietário, inclusive com uma cláusula dizendo que futuramente ele fará a transferência do imóvel através de escritura pública. Então, bastante cuidado, fora isso, ele nada mais é do que um contrato de gaveta. Então, e vocês já sabem os riscos do contrato de gaveta, a gente já expôs aqui num outro vídeo, então tenham todo cuidado, mesmo se você for vender, se você for o cedente, então precisa pegar a anuência da incorporadora, especialmente, é evidente, se ainda tiver saldo do preço a ser pago, né? Mais um motivo para pegar a anuência da incorporadora, tá certo? A terceira pergunta é em relação
ao índice de locação. Na verdade, eu já falei sobre isso rapidamente na semana passada, mas voltou a aparecer essa pergunta aqui na nossa caixinha de perguntas, então eu vou responder novamente. É sobre o índice de locação, de contrato de locação de imóveis urbanos, seja residencial ou seja comercial. Ele é livre ou tem que ser o IGPM? Na verdade, é comum que se utilize o IGPM. Historicamente, é comum que se utilize o IGPM como índice de correção de contratos de locação. No entanto, o artigo 17 da Lei 8.245, que é a lei do inquilinato, a lei de locação de imóveis urbanos, ela permite que o índice escolhido pelas partes seja livre. Ela só não pode vincular esse índice à moeda estrangeira e também ao salário mínimo. Fora isso, é livre. Então, o que as pessoas costumam utilizar, especialmente nesse momento que o IGPM acabou dando bastante elevado nos últimos meses, no último ano, então as pessoas costumam utilizar o IPCA, é um bom índice, mas lembrando, as partes têm toda a liberdade de escolher livremente o índice que elas entenderem como mais adequado àquela locação. Tá certo? Então eram essas as perguntas e as respostas de hoje, espero que tenham gostado e nos encontramos no próximo vídeo. Grande abraço!